O governo da Argentina anunciou no início desta semana que a economista Silvina Batakis é a nova ministra da Economia. Ela substitui Martín Guzmán, que renunciou no sábado passado. O país vizinho é assolado por uma inflação que atingiu mais de 60% no mês de junho, para os últimos 12 meses. O governo diz que, apesar da mudança no comando, não estão previstas aí mudanças no rumo da economia da Argentina. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Martim Granovski, jornalista e que foi colunista do periódico Página 12 lá na Argentina. Olá, Martim Granovski, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pelo recebimento ao meu portunhol. Maravilha. Ô, gente, eu quero trazer uma novidade em primeira mão para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, que o Martim Granovski, a partir da próxima sexta-feira, vai ser nosso colunista no jornal, no seu jornal aqui na TVT, sempre às sextas-feiras. Portanto, seja muito bem-vindo, já estou te dando as boas-vindas em nome da TVT, Martim. Obrigado, é um prazer para mim. Eu sou muito contente, muito feliz de trabalhar novamente para o Brasil. Eu escrevi várias vezes para o Brasil, mas estou muito contente de trabalhar para vocês e para a TVT especialmente. Maravilha. Martim, agora quero entrar contigo nessa questão aí da economia argentina, né, que vem passando alguns problemas, troca de ministro aí na economia. Como é que está o clima aí? O que você pode falar para a gente sobre essa questão? É um problema econômico e um problema político também. O problema econômico é uma das partes, é a renúncia, como vocês disseram, do ministro da Economia no último sábado. A ese ministro de Economía, la renuncia fue particular, porque en ese mismo momento estaba falando a vicepresidenta da Nação, Cristina Fernández de Kirchner, e ele, o agora ex-ministro de Economia, fez a renúncia pelo Twitter. No mesmo momento que a vicepresidenta falava, ele colocou um Twitter anunciando a dimissão. Foi um desafio político a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mas a vicepresidenta e o presidente Alberto Fernández concordaram, consensuaram a eleição da Silvina Batakis, que é a nova ministra de Economia ou ministra de Fazenda. Há um outro ministro de Economia, que é Daniel Scioli, que foi o embaixador no Brasil. São dois ministros na área, mas em termos brasileiros, o ministro Guzmán era o ministro de Fazenda, Silvina Batakis é uma ministra de Fazenda. Scioli é o ministro de Desenvolvimento Produtivo, né? Então, isto é um thriller político, dia a dia e minuto a minuto. Hoje vai falar às 4 da tarde a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner em Calafate, em Santa Cruz, perto do glaciar Perito Moreno. Todo mundo está esperando essa fala para analisar se as diferenças sobre a forma de combatir o déficit fiscal com o Martín Guzmán são também diferenças com o presidente Alberto Fernández. Hubo una importante reunión donde estuvieron Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, o presidente da Câmara dos Diputados, Sérgio Massa. Foi na quarta, muito importante, porque hacía 2 meses, 45 días ou mais, que Alberto Fernández e sua vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, não se encontrava pessoalmente. Então, agora podemos dizer que há uma remontada na relação política entre os dois, que há uma maior concórdia. A prova da concórdia, a prova da maior concórdia será justamente hoje o discurso da vicepresidenta às 4 da tarde na Patagônia. Se, como se pensa, o discurso é um discurso de concórdia, de acordo, isso será uma señal muito forte para os chamados mercados. Vocês conhecem perfeitamente o que é isso em Brasil. Os grandes sectores de poder que disparam permanentemente. Em um primeiro momento, Martín Guzmán era um heterodoxo perigoso. Depois foi aceitável
contra os heterodoxos mais perigosos. Eles sempre têm um inimigo a mano, ou fabricam um inimigo. E fabricam um inimigo com golpes de mercado duros, golpes para desatar uma tormenta e uma devaluação do peso argentino em relação com o dólar mais dura que a devaluação atual. Certo. Eu queria continuar falando sobre esse campo da economia, sobre o acordo com o FMI, da Argentina com o FMI, do pagamento da dívida. Silvina já falou essa semana que haverão mudanças nesse acordo. Acredito que aí numa expectativa também da população sobre isso. Qual é a sua análise sobre esse tema? Falou Silvina e falou Cristalina também. Cristalina Georgieva, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. Quando Silvina Batakis, a nova ministra de Fazenda, falou com a Cristalina, Cristalina depois fez uma fala pública e ele dizia: foi uma boa conversa com a nova ministra argentina, uma boa conversa. Houve acordo. A discussão com o Fundo Monetário Internacional é uma discussão interna no governo argentino. O governo argentino é aberta. O governo argentino vai tentar modificar o acordo com o fundo ou não? Não sabemos isso. Pelo momento, Silvina Batakis confirmou que o rumo do acordo com o Fundo Monetário Internacional será o mesmo, mas haverá variações na política interna da Argentina. Há que recordar, obrigado por el señalamento, que o presidente Néstor Kirchner, no ano 2005, fez a desconexão da Argentina do Fundo Monetário Internacional, ao mesmo tempo que o presidente Lula em Brasil. Foi a fins de dezembro de 2005, começos de janeiro de 2006. Eles coordinaram e fizeram a desconexão que foi muito importante para a Argentina. É muito importante para o Brasil, obviamente. E depois, o presidente ultraliberal e ultraconservador Mauricio Macri, o anterior presidente antes de Alberto Fernández, reconectou a Argentina ao Fundo Monetário Internacional, que não é somente um problema financeiro, sino um problema de controle. Como dizia o ex-ministro argentino Roberto Lavagna, é um fator de histeria. Martim, no começo da nossa conversa, você falou que a questão aí era econômico e político. Pois bem, essa troca no comando da economia argentina, agora com a chegada da Silvina Batakis, o que a gente pode entender? Ela chega para apaziguar os ânimos desse possível racha no governo Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, ou não? Ou continua do jeito que está? Não, os responsáveis, os únicos que podem apaziguar os ânimos são Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Os dois, os únicos. E Sérgio Massa também, em terceiro lugar, presidente da Câmara dos Deputados federais. Mas todos eles han declarado que o futuro do Frente de Todos, que é o Frente Governante, com eixo no peronismo, não está em discussão. E que a única forma de ganhar nas eleições do ano que vem, em 2023, outubro de 2023, é a unidade. Isso é um discurso comum. O problema é a forma de levar à prática esse discurso comum. Mas não há ruptura. Há diferenças públicas. Eu não estou contando secretos de Estado. Há diferenças públicas em discursos. Esse teste, por eso decía, un test importante del nivel de esas diferencias y del nivel de acuerdos será a fala da vicepresidenta hoje às 4 da tarde. Mas os protagonistas quase únicos são o presidente e a vicepresidenta. Uhum. E, Martim, trazendo um outro tema agora, nessa última sexta-feira, a Justiça Argentina condenou ex-militares e militares da época da ditadura militar à prisão perpétua. A gente tem a Argentina, o Chile, como países
que tomaram medidas e a justiça caminhou nesse processo do julgamento dessas ditaduras que aconteceram aqui na América Latina. Então, esse é mais um dos processos que aconteceram ali na Argentina. Queria que você falasse sobre essa condenação, qual o impacto dela ali para a população e também desse histórico da Argentina sobre essa conduta em relação à ditadura militar que aconteceu lá, que é bem diferente do que a gente passa aqui no Brasil, né? O nível de consenso na Argentina é muito, muito alto. Nas sondagens, quando você pergunta pelos juízos aos militares, a aprovação é 80%, 90%, 95%. É um consenso praticamente absoluto. E a Argentina já condenou mais ou menos 1.000 militares, 1.000 repressores da ditadura, incluindo os chefes. Os outros dias murió na cadeia Miguel Echecolatz. Miguel Echecolatz foi o nosso Himmler, o nosso Eichmann na Argentina, em termos nazis. Ele morreu na cadeira aos 93 anos. Eu diria, é normal agora, mas não foi normal, não foi um processo normal, foi um processo com muitas altas e baixas, claroscuros, mas é um consenso absoluto que começou em 1985 com o juízo às juntas militares. Governava o presidente Alfonsín nesse momento, primeiro presidente da democracia recuperada em 83. Depois houve leis de impunidade. Depois o presidente Néstor Kirchner, o Congresso e o Judiciário convalidaram a reapertura dos juízos em 2003 e completaram aquele processo iniciado a começos da democracia. Agora é um consenso absoluto na Argentina, por isso dizia, mais ou menos 1.000 condenados, há absoluções também, porque isto funciona com as regras do Estado do Direito, não é vingança, não é vendetta, é Estado de Direito, as regras que os militares não aplicaram com as vítimas. As regras suas foram, como vocês perfeitamente sabem, torturas, desaparições, roubo de crianças, ainda as abuelas de Plaza de Mayo estão procurando encontrar crianças, não são crianças, agora são adultos de 40 anos, 44 anos, mas eles estão procurando encontrar ainda uns 200 mais. É um trabalho que sigue na Argentina e em todo o mundo. O governo argentino fez um plano internacional para procurar colaboração internacional para encontrar esses nietos, hijos de desaparecidos. Aliás, né, Martins, esse movimento das Mães da Praça de Maio ficou conhecido mundialmente. Todo mundo sabe que a luta dessas mães em reconhecer os filhos sumidos na ditadura militar argentina e que ganhou destaque no cenário mundial. Agora, meu colega, amigo jornalista, eu já te dei as boas-vindas, que na próxima sexta-feira você começa sua coluna aqui no seu jornal da TVT. Mas eu, como um bom brasileiro, não posso deixar de perguntar como é que foi esse clássico desta semana, Corinthians e Boca aí na Argentina. Aqui repercutiu muito. E aí na Argentina, como que foi? E na Argentina repercutiu muito também, porque Boca é o maior time. Boca e River. Eu sou do Racing. Mas Boca e River são os times com uma maior torcida na Argentina. Então, uma boa parte da população ficou muito triste em Buenos Aires e na Argentina em geral pelos penais de Corinthians e incríveis erros de Benedetto de Boca Juniors. Incrível. Martim, já que eu toquei nesse ponto do futebol, do clássico Boca e Corinthians aí, né? Brasileiros e argentinos sempre disputam a questão quem tem o melhor futebol aqui na América do Sul. Mas eu queria que você repercutisse com a gente aqui também, Martim, essa questão
dos atos racistas nos estádios de futebol. A gente tem visto isso com muita frequência. Como é que você avalia? Como é que é a punição aí na Argentina quando tem esses insultos racistas nos estádios de futebol? É muito difícil. A veces a forma de punição é identificação e depois você se comete um acto racista e foi identificado, não pode entrar no outro partido, no outro match. Pero é muito difícil, porque é muito difícil judicialmente, juridicamente, é muito difícil fazer isso. Mas é muito comum também na Argentina o acto racista. É muito comum o acto racista, antissemita, anti-imigração. Eu acho que é muito comum, lamentavelmente. Eu sou torcedor, eu vou a ver os partidos do meu Racing e a vezes certas coisas são absolutamente asquerosas, repudiables, disgustan, mas é muito difícil, muito difícil o combate o combate eficaz. Não, declarações são fáceis. Combate eficaz é mais difícil. Lamentavelmente é uma expressão do como é em português? Bode expiatório? Sim, Bode expiatório, isso. Sim, é uma expressão de esse mecanismo das sociedades de eleição do bode expiatório. Geralmente são os mais pobres, os negros, Sim. os não negros, mas não blancos, as mulheres, etc. Vocês conhecem perfeitamente bem em país com tradição esclavócrata de que é o que estou falando. Sim, É verdade. sim, exatamente. Então, falamos com Martim Granovski, que é jornalista e historiador argentino e, a partir de agora, colunista do seu jornal toda sexta-feira aqui na TVT. Muito bem-vindo à TVT mais uma vez e muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Muito obrigado. Será um prazer. Abraço, Martim. Abraço.